No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial, já vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Quero já agradecer a audiência de todo mundo e já pedir para você, né? Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar aí e principalmente, né? Estar sempre atento aí a tudo aquilo que a gente faz no @noar e também aqui pelo youtube.com/noar com Hamilton Trevisan, tá bom? Para começar o nosso episódio de hoje, eu quero já agradecer alguns dos patrocinadores. Aqui do lado esquerdo você vai ver um QR Code que é da Montana Automóveis, que é a nossa parceira, nossa patrocinadora master. Para você que está a fim de comprar ou trocar o seu carro, fazer o financiamento do seu carro, chegou a hora, o momento é agora e na Montana você vai encontrar sempre a melhor opção, tá? Clica aqui nesse QR Code que com ele você vai entrar direto aí em todas as ações, principalmente vai ter o Instagram, vai ter telefone, contato para você fazer o seu melhor negócio. Aproveitar o final de semana para já trocar o seu carro na Montana Automóveis em Rio Preto. Também o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão junto com a gente desde o início aqui do nosso podcast, nosso parceiro, tem um aplicativo que é muito leve. Com o aplicativo do Fernandão é muito mais fácil para você fazer as suas compras. Aproveita para seguir também o Fernandão nas redes sociais, @Fernandão Bebidas, tá bom? Interessências, aromatizadores e perfumes finos, matérias-primas, essências e óleos essenciais. Manda um WhatsApp para o 981057300 ou vá direto na Interessências, lá na Arthur Nonato 6787. Você pode também entrar no site interessências.com.br ou, é claro, também clicar no @Interessências, já seguir toda a equipe para você saber das novidades, o lugar mais perfumado aqui de São José do Rio Preto. E logo vai ter também o sorteio, tá? Se eu não me engano é no dia 17, um perfume sensacional, no capricho aí para você presentear o seu pai nessa promoção Mês dos Pais que nós vamos ter aqui no Noar. Marcão Imports, aqueles produtos Apple que você com certeza adora, produtos com 1 ano de garantia Apple e principalmente fazendo também a manutenção e o reparo, tá? Se o seu celular, se o seu tablet também, os seus produtos que você tem da Apple tá com algum probleminha, não leve em qualquer lugar não, vá direto no Marcão Imports, tá bom? Fica ali no Plaza Capital. Só você chegar a trocar uma ideia com o Marcão, vai lá no @Marcão Imports RP para você saber das novidades e já aproveitar também trocar aí o seu celular, tá? 997597338 é o telefone do Marcão. Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade, a mais premiada. Na Maridon você vai encontrar o hambúrguer feito com carne Angus direto na parrilha. E além disso, aos domingos tem aquela costelinha barbecue sensacional. Para você fazer o seu pedido, é só você ir direto no @Maridon Burger. Lá você vai encontrar também todas as informações para você ter aí com certeza a melhor hamburgueria ao seu lado. Temos também o Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 7 lojas, 5 em Rio Preto, tá? Nossa Senhora da Paz, Fernando Costa, Shopping Cidade Norte, Rio Preto Shopping e tem também na Delegado com a Constituição. Tem também Mercadão Agropet na cidade de Ibirá e também Mercadão Agropet em Badiba City. Vem aí mais um Pet Day bem bacana que o Mercadão vai fazer e que com certeza você não pode ficar de fora. E pra gente fechar os patrocinadores desse bloco, tem a Joe Wood. A Joe Wood que vai presentear agora no Dia dos Pais, né, na próxima quinta-feira, tá? No dia 10, essa linda tábua. Gente, é um produto feito, é sensacional. Tábuas de corte, tábuas de frios, abridor para cerveja, aquele sistema também onde você já coloca o abridor, abre e automaticamente já tem um imã ali e não tem problema da tampinha cair e sujar também o meio ambiente. Tudo aquilo que é descartado aí pela natureza, a Joe Wood transforma em peças lindas, maravilhosas e você vai encontrar no @Joe_Wood junto com a gente por aqui também no Ar com Hamilton. Bom, a nossa convidada de hoje é muito especial e eu tenho certeza que o nosso episódio vai ser muito, mas muito marcante, porque a gente vai falar de um assunto que todo mundo comenta, todo mundo procura saber informações, né? E hoje nós temos uma especialista, ela é renomada e vai falar um pouquinho sobre essa situação, vamos dizer assim, você tem os seus vasinhos, você tem também aí, precisa, né, fazer uma cirurgia ou não, hoje o sistema, você consegue encontrar bastante coisa, a medicina está cada vez muito mais avançada e hoje nós temos a Gabriele Garotti com a gente, a doutora, que vai falar um pouquinho. Ela que é médica vascular e vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, sobre a sua vida e tudo que diz respeito à cirurgia vascular. Doutora, seja bem-vindo aqui ao No Ar. Obrigada, Hamilton, pelo convite. Eu achei uma ótima ideia a gente conversar sobre saúde de uma forma mais descontraída, direta. E estamos aqui para
Exatamente. Doutora, a senhora sabe que eu queria fazer uma confissão para a senhora aqui. Eu sou publicitário, fiz jornalismo também e sou radialista já há 30 anos, né? Mas teve uma época da minha vida que eu acho que todo mundo queria ser médico, mas eu queria ser médico vascular. E por que eu queria ser médico vascular? Porque a minha filha mais velha, ela tem uma síndrome, né? Ela está com 21 anos hoje, que é a Klippel-Treene-Weber, né? Weber, que é da má formação vascular, né? Então, assim, por um lado, a gente é muito aliviado, porque tudo aquilo que poderia causar de ruim para ela, graças a Deus a doença não afetou, a síndrome não afetou. E é uma coisa que, como não tem cura, né, o tratamento é o acompanhamento. Então a gente passou na época um perrengue muito grande, porque era uma coisa muito nova pra gente, as dores nas pernas e tal, e que a gente tinha que fazer com que ela fosse uma criança normal, quisesse brincar de vôlei, quisesse pular, quisesse brincar, mas para dormir tinha aquela dorzinha, tinha alguma coisa nesse sentido. E o meu sonho era ser médico, ia ser vascular, para procurar uma cura para isso, né? Para poder falar, quero resolver esse problema de qualquer maneira. E isso para mim era encantador. É claro que na época a gente procurava a internet, não tinha tanto recurso que tem hoje na internet, mas as coisas que a gente via já era assustadora, né? E isso talvez seja um erro também, né, doutora? Porque às vezes a pessoa, acontece alguma coisa com alguém, e a pessoa fala, não, meu primo, vizinho sobrinho de um cara que trabalha comigo, teve isso e aconteceu isso aqui, vai na internet para você ver. Exatamente. E essa é a diferença de não procurar uma especialista, né? Sim, exatamente. E essa síndrome é uma síndrome que, inclusive, acho que os 3 nomes das 3 pessoas que têm a síndrome, não é isso? Isso. Que já descobriram, né, a síndrome. Exatamente. É uma síndrome, né, congênita, que a criança já nasce com a doença, mas atualmente, assim, já evoluiu muito o tratamento dela. Pacientes que têm varizes muito evoluídas, a gente consegue realizar o tratamento de espuma, que a gente vai falar, assim, um pouco mais para frente. Hoje a gente tem compressões elásticas avançadas, então a gente já consegue prevenir o avanço da doença, né? Sim. Então, assim, graças a Deus, a medicina vascular de 10 anos para cá, ela evoluiu muito quanto aos tratamentos, quanto às novas opções de tratamentos. Então, hoje o paciente chega para a gente tem um leque de opções para oferecer para ele. Claro, de acordo com a doença que ele tem, né? Igual você falou no Google, né? Sim. O Google, ele não estagia a doença. Ele não vai falar, olha, é um grau inicial, igual a gente classifica com CEAP 1, 2, 3. Então, ele não consegue individualizar aquele tipo de doença e o melhor tratamento para o paciente. E ele acaba assustando, porque normalmente mostra casos graves, né? E sem falar também que, às vezes, uma coisa ela pode aparentar a outra e não é, né? Exatamente. Somente com, por exemplo, o exame, para poder saber se realmente é a mesma coisa ou não. Sim. São doenças um pouco que parecidas, né? Sim, bom, para a gente começar, eu queria que a senhora contasse um pouquinho o que levou a senhora a ser, né? Partir para essa área, vamos dizer assim, do vascular. Então... acontece que a minha primeira memória afetiva, assim, que eu tive com a medicina foi porque o meu pai era médico, né? Sim. Então, ele trabalhava, assim, todas as noites no hospital, em plantão. E minha mãe me buscava no balé e parava na frente do hospital e falava assim, Babi, vai lá e leva a comida para o seu pai. Sim. Então, eu pequenininha, com aquela roupinha de balé, colanzinho, sapatilha, ia atravessando o corredor do hospital. E nisso ia encontrando, né, os doentes, ia vendo os casos graves, os diagnósticos, alguma emergência, e chegava lá, dava comida para ele e ia embora. E assim, é engraçado porque às vezes muitas pessoas podem pensar, assim, nossa, uma criança, né, dentro do hospital, como assim, indo lá sozinha entregar? Mas para mim aquilo nunca foi assustador, sabe? Sempre me gerou muita curiosidade. Eu ficava encantada, assim, como meu pai podia ajudar aquelas pessoas. Sim. Como ele pegava as pessoas num momento de desespero, de preocupação. E ele conseguia acalmar e realmente orientar elas para a cura, ou tirar a dor, ou tirar o sofrimento. Então, assim, é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, né? E com isso, assim, eu acho que... Eu fui para a faculdade e lá eu gostava muito de ficar dentro do centro cirúrgico. E a primeira cirurgia que eu peguei foi um cara que levou um tiro no pescoço. Nossa. E aí foi uma cirurgia cervical e eu achei o máximo, assim. Só que o centro cirúrgico sempre foi mais pesado para a mulher,
né? Sim. Hoje em dia, graças a Deus, um pouco menos, mas assim, sempre um ambiente um pouco machista, que agora que a gente está conseguindo mudar isso. Então, eu tentei gostar de otorrino, tentei gostar de oftalmo, tentei gostar de outra especialidade, mas a minha parte era cirúrgica, assim, eu me sentia bem naquele ambiente, a hora passava voando, né? E com isso, eu acabei a faculdade, fui fazer cirurgia geral, gostei muito da parte vascular, porque ela envolve tanto as cirurgias mais graves, casos de síndrome, igual você falou, tanto aquela parte mais de tratamento, de deixar a mulher bem, mais estético. Autoestima e tudo autoestima, né? A liberdade de usar as roupas. Então, aí que eu acabei caindo, assim, pro lado da cirurgia vascular. E realmente, assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Quando você se encaixou ali, que você fala, não, essa a minha profissão, sabe? Mas a senhora estava falando aqui, a gente estava pensando, de vez em quando a gente conversa aqui, a hora que termina o podcast, o André, nós estamos aqui direto da Filmix aqui em Rio Preto. E o André, a equipe dele, né, o André, a esposa dele, eles vão muito fazer vídeos em cirurgias, operações, algumas coisas nesse sentido. Transmissão, né, inclusive, em relação a tudo que está acontecendo. Tudo bem que o ambiente, assim, hoje está mais, né, vamos dizer assim, mais aberto em relação às mulheres. Mas eu, sendo homem mesmo, eu não tinha coragem de ficar naquela sala, não. Porque o André mostra, às vezes, assim, não mostra o conteúdo, mas ele fala, nossa, aconteceu isso aqui, não sei o que, você precisa ver. Eu falo, rapaz, né? Um parto, você já fica meio com medo de acontecer alguma coisa ali. Uma cirurgia também. Sim. A gente que assiste essas séries, não sei o que, a gente fica fascinado, né? E eu fico imaginando assim, poxa vida, você está salvando uma vida, né? Você está curando uma pessoa, você está ajudando uma pessoa a ela passar por um momento delicado da vida dela, né? Isso é uma coisa que eu acho que deve motivar a senhora todos os dias também, para poder realmente sair de casa, para poder continuar, porque assim como eu falo que o professor também tem uma missão na vida, o médico também não é uma profissão, é uma missão, né? Porque é diferenciado mesmo. Eu tenho uma madrinha que ela sempre fala assim, o médico, Deus nunca escolhe o capacitado, ele capacita os escolhidos, né? Então, realmente, assim, para mim, eu adoro ajudar as pessoas, assim, eu tenho prazer, mais em mim do que no outro, sabe? Eu tenho mais prazer em ajudar do que ser ajudada. Pra ver a felicidade da pessoa, né? Quando exatamente. Então, assim, é um jeito que eu acordo todo dia para conseguir ajudar alguém, para resolver o problema de alguém, para enxergar aquela paciente e ver realmente qual que é o problema dela, o que levou ela a mim, como que eu posso resolver da melhor maneira, do melhor jeito para ela, o que ela espera de mim, sabe? Então, a medicina é linda por causa disso. Desde os 8 anos que eu trabalhei em emergência, que a gente via diversos casos, tanto da cirurgia geral, que era cirurgia mais trauma, dinâmica, né, mais urgência, e quanto na cirurgia vascular, que aí depois de um tempo a gente já vai ficando mais tranquilo, assim. A medicina, ela é maravilhosa, assim, eu dou graças a Deus, assim, que eu tive a oportunidade de conseguir exercer. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta, assim, a senhora entrava no hospital para poder levar a comida pro seu pai, né, para poder ver ele e tal, a senhora via tudo aquilo que ele estava fazendo, o atendimento dele, a roupa dele, tudo certinho. Quando a senhora se formou, que a senhora pegou o primeiro jaleco, estava lá, agora eu sou médica mesmo, assim, qual foi a sensação de ter esse sonho realizado, né? Porque é uma continuação do sonho do pai da senhora, né? Sim, exatamente, né? Então, assim, eu acho o máximo, assim, e eu vejo, assim, como realmente a gente naquele dia a dia, como a gente se espelha nos nossos pais, né? Como a educação deles fica pra gente. Então, eu admirava muito o trabalho dele. Eu achava o máximo, assim, poder olhar para ele e falar assim, nossa, olha que legal, como que ele faz, como ele ajuda. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? E acho que por isso, assim, a criança já vai internalizando. E aí, quando nasceu minha irmã, que tinha 10 anos, e eu levava ela junto no pediatra, aí que eu decidi. Realmente, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, né? Nunca titubeei, assim, quanto a isso. Aí eu passei na faculdade com 17 anos, né? Passei direto do 3º colegial, então, assim... Saí, fui morar fora, uma menina, não sabia fazer nada, nem dirigia, não tinha carta. Apanhei no começo, sabe? Foi bem sofrido, mas assim, meus pais assim, nunca deixando de falar assim, não, é isso que você quer, então vai lá.
você vai fazer. Você vai conseguir morar fora. E sempre apoiando. Eu nunca, assim... Minha mãe, assim, por mais que ela tenha outra profissão, né? Que ela fez direito, ela sempre deu todo o aporte para o meu pai poder trabalhar o tempo inteiro. Então, sempre com a gente, na educação, levando-nos nos locais, sabe? Que é outra pessoa também que, para mim, nossa, eu tenho muito elogio. E no caso, o seu pai, o que ele era? Ele era geral? Clínico geral? Ele era ginecologista, mas, assim, até hoje dá plantão de clínico geral. Sim. Então... E quando a senhora pegou e falou assim, eu quero partir para a área vascular, vocês chegaram a sentar para conversar, ele opinou alguma coisa ou não? Não, eles sempre foram muito tranquilos, sabe? Assim, nunca em nenhum momento forçaram, sempre deixaram eu, meus 2 irmãos, né, escolher a profissão que quisesse, assim. E sempre quando eu falei, eu estava pensando exatamente nisso hoje, assim. Sim. Como eles sempre falaram, não, ok, é isso aí que você quer. Nunca vieram, assim, falar, mas e talvez se você fizesse? Não, sabe? Sempre foram deixando... E eu sempre também muito decidida, assim, né? Sempre sabendo o que queria e indo a fundo em tudo que eu faço. Acabou sendo tranquilo. Eu fico imaginando, porque assim, a Camila trabalha em farmácia. Sim. E eu fico bravo, porque ela sabe os nomes dos remédios tudo, e assim, o nome certo do remédio, né? E eu falo, gente, como é que a pessoa consegue decorar tudo isso? Aí eu fico pensando, o médico, o que ele tem que passar, né? A hora que ele vai fazer a receita, tem que estar sempre atualizado, saber dos medicamentos, se saiu alguma coisa nova para aquela situação. E a gente fala assim, nossa, a gente vê os 2 lados, né? O médico, hoje um médico é consagrado, né, em relação a financeiramente e tal. Cara, mas o estudo que ele tem que ter, né? E principalmente a dedicação, o tempo, né? E a coragem. Pô, a gente saiu recentemente de uma pandemia, né? Exatamente. E a gente sabe o que a área da saúde passou, né? Os médicos, muitos deles redobrando em relação ao plantão, outros que estavam de férias tiveram que voltar, né? E todo dia um aprendizado, e todo dia a medicina atualizando, e essa tecnologia que não para. Hoje um robô ajuda a fazer uma cirurgia, né? Exatamente. Quem poderia imaginar que talvez um desenho que a gente assistisse quando era pequeno pudesse realmente hoje tá nesse nosso mundo e virar uma realidade, né, doutora? Exatamente. A medicina, ela tem um volume de informação muito alto, né? Sim. E ele vai duplicando, ele vai aumentando, assim, a cada ano que passa, a gente tem muita informação nova, né? Eu posso falar, assim, um pouco mais da minha área, né? Igual eu falei, a medicina vascular de 10 anos atrás e de hoje, Hamilton, é outra medicina vascular. A gente já tem outras técnicas, né? A gente já entra com o laser, a gente tem tratamento da espuma, a gente descobriu que tem uma microvarizes que vai lá, alimenta os vasinhos. Então, com a ampliada, eu já trato essas microvarizes para ela levar a medicação até os vasinhos e também fechando essa microvarizes, eu não deixo ela se dilatar e futuramente virar uma varizes. Então, assim, o médico, ele precisa de um estudo constante. A gente fala que é realmente uma dedicação eterna. Assim. Tanto é que a gente estava conversando sobre a síndrome, né? Isso faz 21 anos. Então, de 21 anos para cá, olha o tanto de coisa que já aconteceu, né? Bom, e a gente estava falando que, no caso, a senhora ia lá para poder entregar a marmita para o seu pai. E hoje a senhora é mãe, né? E como que conciliar tudo isso? Porque eu acho que o seu pai também, na época, era uma correria danada, né? Sim. E ficava o dia inteiro no hospital, atendendo e fazendo os plantões. E como que é hoje a senhora tendo filho, tendo tudo isso? Como que a senhora consegue arrumar tempo para poder fazer tudo isso aí? Então, assim, conciliar a maternidade com a vida de médico realmente não é fácil. Por isso que eu tenho pessoas para me ajudar nisso, né? Então, assim, o Daniel vai na escola de manhã, então à tarde ele já fica com uma pessoa de confiança minha, e aí eu fico ali mais tranquila quando ele está com a babá. Mas, assim, quando eu estou na minha profissão, eu estou 100% ali, né? Porque eu estou numa cirurgia, minha cabeça tem que estar 100% ali. Estou 100% presente. Deixo ele amparado, mas aí também, quando eu estou fora, realmente eu deixo o tempo para ele, né? Então, a gente tem, assim, momentos de fim de semana, em família. E eu e meu marido, ele é bem rigoroso nessa parte. Ele faz questão de me lembrar, sabe? Que agora a gente está ali, a gente está a família. E ele também é um ótimo pai, me ajuda muito, assim, no dia a dia.
E assim eu consigo ir dando um jeitinho e assim a gente vai levando, né? Você já consegue ver alguns sinais que ele quer também seguir essa profissão? Será quando ele... Às vezes eu tô ali passando as fotos, né? Porque a gente fotografa todos os tratamentos antes, Sim. a evolução, depois, né? É uma notificação nossa. E às vezes eu tô passando nas fotos e ele, que isso, mamãe, sabe? Olha, isso aqui é varizes, olha, não sei o quê. E, vê se eu tenho varizes. Eu brinco com ele, não sei o quê. E ele fala, tem uma bolinha aqui, sabe? Assim, já fica... sabe. Aí ele já fica naquela expectativa, né? Quando eu crescer, eu já vou tirar todas as varizes do mundo. Já quer resolver tudo, né? Bom, isso é uma coisa também que, assim, eu acho que, dependendo da especialidade, eu não sei se a palavra é fácil, né? Mas seria assim, vamos dizer, talvez seria mais tranquilo tentar conciliar o tempo, né? Porque não fica 24 horas no hospital ou vira para poder fazer. Tem os horários certos. Aí a senhora consegue fazer essa conciliação em relação a dar. Eu acho que também foi um dos motivos que hoje foi até bom essa escolha da senhora ter partido para a parte vascular, né? É exatamente isso, né? Antes do casamento, dava plantão noturno, fim de semana, batia 24 horas direto. E assim, a gente começa na adrenalina da cirurgia vascular, aneurisma, carótida, arterial, né? Que é uma parte maravilhosa da cirurgia vascular e é urgência. Só que assim, depois de muito tempo, assim, você vai perdendo o pique, você vai querendo uma coisa mais tranquila. Não que fazendo a parte venosa a gente tenha o horário certo, porque a gente sai às vezes 9, 10 da noite também, né? Mas assim, a gente consegue ter um controle um pouco melhor, realmente, para ter uma qualidade de vida, né? Assim, a gente também preza a família, o filho, e eu sou uma pessoa assim, muito motivada por atividade física. Eu adoro fazer atividade física, sempre estou fazendo. Então, eu tenho que ter aquele tempo para mim, sabe? Porque é aquilo que me equilibra e me deixa bem para eu continuar ali na toada mais puxada, né, que a gente tem. Muito bem. Enquanto a senhora toma um pouquinho d'água, a gente vai dar mais alguns recadinhos aqui. O pessoal que está acompanhando a gente, não esqueça, tá? Para você fazer a sua pergunta aqui no nosso chat, você tem que se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like aí e compartilha com todo mundo que você tá junto com a gente por aqui hoje com a doutora Gabriele Garotti, tá bom? Pode fazer sua pergunta também através do chat e tem também lá no nosso @noarcomhamilton uma caixinha de perguntas que daqui a pouquinho a gente vai dar uma passadinha por lá também. Mandar um recado aqui para a Baroni Transportes. Gente, a Baroni Transportes é o seguinte, tá junto com a gente sempre por aqui, né? Mandar um abraço aí ao nosso querido Marcelo Baroni e também a Tati, para você que tá precisando aí de uma transportadora para poder fazer a logística da sua empresa, para poder realmente aí buscar tudo aquilo que você precisa em relação a fretes em São Paulo com qualidade, procure a Baroni Transportes em Rio Preto. Com a gente por aqui também a Mariner Calçados. Mariner Calçados que tá dando para você R$200 aí em vale compras na nossa promoção do mês dos pais. E na próxima terça-feira nós vamos estar conversando com o Guilherme e também a Bárbara, que são os proprietários da Mariner Calçados aqui em Rio Preto. São 2 lojas e vai ser muito bacana, a gente vai trocar uma ideia na próxima terça, tá? O Rei do Pão de Queijo, daqui a pouquinho nós vamos estar degustando aqui também os produtos deliciosos do Rei do Pão de Queijo aqui em São José do Rio Preto, agora com 3 unidades. Lembrando também para você que está a fim de ter aí uma equipe de marketing para poder te dar toda a assessoria, fale com a Blanco Marketing e Empreendedorismo, tá? Fale com a Micaele, dá um toque lá no pessoal, para você que tá precisando dar um up, são mais de 9 anos aí, humanizando a internet, trabalho com mídia social, né? E também dando aquele up no tráfego pago e deixando realmente aí a sua empresa em destaque. Com a gente também o Tom Esportes, a melhor loja de esportes em São José do Rio Preto, fica no piso 1, lá do Shopping Guatemi. Para você que quer praticar o seu esporte, precisa de um tênis bacana, lá no Tom você tem uma bike, você vai encontrar também a febre do momento, que é o beach tênis aí, todo mundo querendo participar. Lá você encontra tudo que você precisa para você para que você possa praticar esse esporte da melhor maneira possível, tá? Siga aí o @TomEsports_ no Instagram para você saber das novidades. Com a gente por aqui também o Igor Renato, tá? Igor Renato, salão VIP, para você que precisa de uma barbearia. E o mais bacana é que, para além de você dar um trato, essa semana eu vou lá, eu prometo que eu não tô muito legal com esse monte de cabelo aqui não, mas essa semana eu vou dar uma passadinha por lá para você que precisa. Lá você vai chegar e de repente você vai encontrar o Zé Neto, você vai encontrar o Cristiano, você vai encontrar também o Ícaro
Barbeiro ou então o Gilmar, tem sempre um artista. É o barbeiro das celebridades, o barbeiro dos artistas, é o Igor Renato, que também vai dar um presente pra gente aqui no Dia dos Pais, tá? Pra gente fechar aqui, eu queria falar da Clínica Sivieri, que é do nosso querido Tiago Sivieri, mandar um abraço Tiago e a Fran, e eles têm um recadinho pra você que tá acompanhando aqui o No Ar hoje. Fala pra gente aí. Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2 mil bariátricas realizadas e mais de 4 mil cirurgias no total. Abre aspas. Optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Tiago. Muito bem, um abraço aí ao doutor Tiago e também a doutora Fran. Obrigado mais uma vez aí a Fran, que logo vai estar com a gente também aqui. Quero falar do nosso mais novo patrocinador também, que é a AM Informática e Sistemas, tá? Mandar um abraço aí ao Gustavo, toda a equipe. Gente, no dia 24, inclusive, o pessoal vai estar comemorando 18 anos no dia 25. Então, no dia 24, a gente vai estar trocando uma ideia com ele por aqui para falar sobre tecnologia, informática, gamers e tudo mais. Para você que está acompanhando aqui o No Ar, no dia 24, nós vamos estar sorteando 3 prêmios, tá? Tem aqui para você um super fone, tá? Sem fio da Lenovo, que é o top, inclusive gamer também, para você poder usar. Tava de ponta cabeça, mas agora tá certo, tá bom? Então, para você poder ficar, beleza? Lindão aqui. Além disso, tem esse relógio aqui, que é sensacional, é inteligente, tá? Tá lacradinho aqui para você, já com uma pulseira reserva também, e tem um prêmio surpresa que o Gustavo também vai falar, só que no dia para quem tá participando do chat, tá? Então fique ligado aí, vai ser no dia 24, às 9 horas da noite. AM Informática e Sistemas, para você que precisa, vendas e assistência técnica de computadores, notebooks, celulares, eletrônicos, sempre com você na Independência 4133, tá? Você pode também mandar aí no Instagram, @AM Informática Sistemas, para você conhecer um pouquinho mais e trocar uma ideia com o pessoal. Um abraço aí a todo o pessoal lá do AM. Você vai direto lá no @ No Ar com Hamilton, você vai encontrar também uma postagem lá que a galera já tá acompanhando a gente e participando por aqui, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui também pro pessoal que tá acompanhando a nossa live, o Marcelo Frigo. Marcelo, um abraço, cara, obrigado, viu? O José Reinaldo tá lá em Uberlândia, também tá assistindo a gente. O nosso querido Chocolate, o Carlos Renato, o Chocolate, tô vendo ainda se no sábado eu consigo ir lá em Castores, eu te dou um alô, tá bom? Quero ver se eu volto lá. Quem mais aqui? A Dorcelina, um beijo pra você, viu? Obrigado pela sua companhia. A Marcela Gouveia, boa noite, sucesso sempre. Quero saber se a celulites no bumbum e também no culote tem a ver com problemas de circulação, como vemos na internet, né? E a tal do lipedema, é isso? Tá na tela aqui, mandou pra gente. A Marcela. Aqui ela mandou a mensagem dela aqui embaixo. Quer saber se tem alguma coisa a ver ou não. Então é assim, Marcela. 50% dos pacientes que têm lipedema terão varizes também, tá? É uma alta incidência. E o que é o lipedema, né? É um dos casos que mais chega hoje para mim no consultório. O lipedema é um acúmulo de gordura em membro inferior, influenciado pela questão hormonal. Então, ele acontece na mulher, normalmente na fase ou da primeira menstruação, ou na gestação, ou na menopausa. E ele não é só um acúmulo de gordura, ele é um acúmulo de gordura que deforma. Então, essas pacientes, a gente vê, assim, uma baixa autoestima. São pacientes que não usam saia, não usam shorts, não vão em praia. Muitas vezes não vão brincar com os filhos na piscina, porque tem esse incômodo, né, visual nas pernas. E assim, o lipedema, a gente tem os tipos de lipedema, que ele pode incluir assim, aquele acúmulo de gordura no quadril, ou acúmulo de gordura na coxa, ou quadril, coxa, perna.
ou quadril, coxa, perna e braço. É aquela perna que antigamente o pessoal chamava assim, parece um tronco. Sim. Né? Esse é o famoso lipedema. E a gente também tem os graus, desde graus mais leves até graus muito avançados. E conforme essa gordura vai acumulando, a gordura perde a sustentação e ela começa a derramar. Então, começa a formar aquele excesso de pele caindo assim na perna, né? Então, assim, antigamente falava assim, aquela paciente, ela tem obesidade, ela não se cuida, isso é porque ganha muito peso. E hoje não, a gente sabe que é uma doença que tem uma influência genética, que ela é passada de gerações, né? Sim. De pais para filhos, e realmente a gente sabe que ele tem a sua fase inflamatória, que é quando o paciente, ele sente... o pior do lipedema é os sintomas, né? Aquele peso, aquele cansaço. O paciente fala que parece que está carregando um saco de arroz em cada perna. Aquela perna dolorida, que você não pode tocar na perna, que ele sente incômodo. E aquela indisposição, né? Aquele inchaço, que acontece ao longo do dia. Né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que essa fase que o paciente está com muitos sintomas é uma fase que ele está inflamado, uma fase inflamatória. E a gente tem medidas para evitar essa fase inflamatória. Hoje em dia descobriu-se que o paciente do lipedema, ele deve evitar alimentos gordurosos, alimentos ultraprocessados, muita fonte de carboidrato, porque isso aumenta a inflamação. Outra coisa, o paciente do lipedema tem que fazer atividade física, porque a atividade física melhora a drenagem linfática, melhora a circulação e melhora esses sintomas que o paciente tem. Também sabemos que o paciente do lipedema, ele pode fazer uma drenagem linfática, que isso melhora. Porém, uma massagem modeladora, uma massagem mais intensa, mais agressiva, ele não pode, porque isso pode descompensar e causar tanto mais dores quanto inchaço também. Nossa. Né? Mas chega nessa parte do inchaço, deve ser um sofrimento muito grande, né, doutora? Porque além da dor, né, o peso, e tem também aquele negócio, tipo assim... não quero usar qualquer tipo de roupa, alguma coisa, porque todo mundo vai ficar me notando, vai ficar vendo. As pacientes chegam para mim, a Milton, elas falam assim, doutora, eu não uso legging, porque a hora que eu uso, fica parecendo umas crateras, assim, na pele, fica afundado. E isso para mim é horrível. Ou a calça marca, ou não tem número de calça que usa, e eles ganham peso, né, assim, com esse inchaço. Sim. Então, assim, hoje em dia, é uma coisa muito nova. O CID, o lipedema, entrou ano passado, né, no CID. Então, foi classificado como uma doença, uma classificação de doenças internacionais, né? Então, agora sim que a gente está lançando mão de estratégias, está tendo alguns cirurgiões plásticos que estão trabalhando nessa doença, mas a gente sabe que o lipedema é uma doença crônica, sim, que ela não tem cura, ela tem o controle, né? Por isso que a gente orienta o paciente do lipedema não ganhar peso, ter o controle de peso muito rigoroso. Que ajuda bastante no tratamento. Exatamente. Eu trabalho ali na Clínica Kaiser, né? E lá é uma clínica de cirurgia bariátrica. Sim. E eu vejo muitos pacientes que vêm para mim no pré-operatório para eu avaliar o risco de alguma complicação. E eu vejo eles depois de emagrecer 40 quilos, né? E às vezes eu vejo a paciente que emagreceu 40 quilos e a perna tá igualzinha. Nossa. Né? Por quê? É uma gordura muito difícil de perder. É o último lugar que o paciente vai perder. Então, hoje em dia, a gente já lança a mão de meia elástica precocemente, essas outras medidas que eu te falei. Então, é tudo questão do paciente chegar até a gente, saber disso. E a gente também trabalha com a parte psicológica da paciente. Que é muito importante, né? Porque ela já está com isso aí mais afetado do que... É como se fosse uma dor maior do que ela está sentindo. Exatamente. E aí, se você não tiver alguém para poder dar esse suporte, ela não consegue passar por esse momento. Exatamente. Né? A gente tem nutricionistas que trabalham com isso. É uma equipe multidisciplinar. Ela envolve nutricionista, ela envolve a parte psicológica, ela envolve o médico vascular, ela envolve endocrinologista. Em último caso, quando é um caso assim mais extremo e o paciente está equilibrado, ele vai para uma cirurgia plástica. Sim. Né? A Marcela, que foi quem fez a nossa pergunta, ela está dizendo o seguinte, que ela sente tudo isso, né? E que ela já usa meia como tratamento e prevenção e também está fazendo a atividade, né, física. Ótimo, é excelente. A gente sabe que desde o grau inicial, do estágio 1, já é indicado o uso da meia elástica. E a gente tem também as medicações, os venotônicos, né? Que são medicações que atuam na circulação linfática e ajudam a tirar o líquido da perna
eliminar ele pela urina e melhorar esse desconforto das pacientes. Nossa. Né? Ó, inclusive quero mandar um beijo para nossa querida Renatinha, né? A Sassá, é isso? Ah, Sassá tá por aqui, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre os produtos aqui da nossa querida Renatinha da Encantar e Mimos. Já tá aqui, ó, linda. A Márcia Mesquita, que é da farofa da Nega. Ô, Márcia, a primeira coisa que a doutora fez quando ele entrou aqui, ela falou, eu vou ganhar a farofa? Eu falei, vai ganhar a farofa sim, viu? A Yara Rodrigues está participando com a gente, que é lá da AM Informática. Ô, Yara, um beijão, obrigado por toda a atenção, viu? A Yara é sensacional, tá dando todo o suporte também pra gente poder fazer realmente aqui uma divulgação bem bacana. A Tânia tá por aqui, a Tânia tá dando boa noite. O Jonathan, parabéns a Milton e a doutora pelo conteúdo, né? A Fabiana Vilarim também tá mandando boa noite aqui. A nossa querida Renatinha tá aqui, ó. Eu e toda a equipe da Encantar e mandamos um abraço pra linda Gabi, né? Obrigada. Quem mais aqui? A Tânia tá falando assim, doutora, por favor, né? Fale sobre dermatite, ela colocou ocre, é isso? Isso, exatamente, né? A dermatite ocre, normalmente os pacientes falam, eles chegam para mim e falam assim, doutora, minha perna tá escurecendo ali na frente da canela, né? Então, assim, o que eu explico? A dermatite ocre é quando ocorre o extravasamento do sangue de dentro da veia, ele sai de dentro da veia e se deposita na pele. E o nosso sangue, na hemoglobina, tem ferro. Esse ferro, na hora que ele se deposita na pele, ele entra em contato com o oxigênio do ambiente e oxida, formando uma cor de ferrugem, uma cor ocre, né? Então, por isso que ele vai escurecendo ao longo do tempo. E só escurecer, pra gente não teria problema, seria um problema estético. O problema é que conforme esse pigmento vai se depositando, a nossa pele que tem uma certa elasticidade, ela perde essa elasticidade, ela fica rígida. Ela fica fibrosada. Então, a chance do paciente, um dia a perna inchar muito, a pele não aguenta, ela rompe e forma úlcera. Né? Então, a dermatite ocre ela é problemática ao longo de muito tempo, né? E o que pode causar? Temos várias causas, que nem varizes, pode causar dermatite ocre, a obesidade, que é a alta compressão da gordura visceral, comprime as veias, dificulta o retorno do sangue, o excesso de ferro, a ferritina aumentada também pode causar. Então, por isso que eu falo assim, o ideal é ir no cirurgião vascular, ele vai ver todos os riscos e vai ensinar como tratar, né? Desde a meia elástica, até o venotônico, até a atividade física, porque a gente consegue brecar a doença e não deixar ela evoluir e futuramente trazer um problema para aquele paciente. Né? Ô, doutora, qual que é, hoje assim, se a senhora for dar uma lista, né, dos pacientes que chegam até a senhora, qual que é o maior problema vascular que hoje a gente encontra em relação aos pacientes? Que todo mundo chega e fala, não, é isso, é o campeão, a gente vai ter que tratar isso aqui. A prevalência é varizes mesmo, né? A gente vê que a grande parte, né, do consultório e assim, graças a Deus hoje a gente tem muito recurso para isso, igual eu falei, como a gente evoluiu ao longo desse tempo, né, então eu explico que a gente tem que chegar a conversar com o paciente, avaliar os fatores de risco que ele tem. A gente tem 5 fatores que causam varizes, então trabalhar mais de 6 horas em pé e sentado, que hoje em dia todo mundo trabalha, não tem jeito, né? Só o carteiro, né, que não trabalha. O dia inteiro pedalando, não tem como. Também gestação causa varizes, obesidade, também, assim, outros fatores como história familiar é o mais predominante e o uso de hormônios. Né? Então, a gente consegue estratificar esse risco do paciente, explicar para ele e no exame. Nesse exame físico, eu vou colocar o paciente em pé, vou avaliar as varizes dela, vou ver se essas varizes têm relação com o sistema das safenas, né? Porque isso já muda. A safena é uma veia grande, superficial, que a gente tem na perna também, né? Então, assim, se são varizes mais superficiais, que não são ligadas à safena, não tem doença de safena, a gente trata com uma microcirurgia, muitas vezes. Ali dentro da clínica mesmo, é um tratamento ambulatorial, faz de manhã, o paciente almoça, anda, já vai embora com a meia elástica, andando, já voltando à rotina o mais normal possível, né? Também temos o tratamento da espuma, né, que pode tratar, também o tratamento da ampliada. Agora, se envolve safenas, aí não.
já Sim. é um pouco mais diferente. A gente já tem o tratamento a laser, que atualmente é o padrão ouro, só que a gente tem que avaliar se esse paciente é adequado para o tratamento a laser também. E assim, antigamente, né, muitos pacientes chegam e falam assim, eu não consigo ficar 30 dias deitado com a perna para cima, né? que era que aconteceu no tempo das nossas avós, né? E eu falo que hoje não. Hoje, a nossa microcirurgia já está muito mais evoluída. A gente faz uma anestesia local com sedação, já usa compressão de imediato, já tem o tratamento de espuma, o paciente faz, vai embora andando, já vai trabalhar, já faz atividade física naquele dia. Tá vendo? Você está pensando em ficar pegando os atestados para ficar 30 dias em casa, não tem mais isso aí, esquece, não, né? Não tem mais isso. Doutora, a senhora sabe que em 2020 eu fiz uma operação, mas foi assim meio que corrida para poder tirar a vesícula. Sim. E tava lotado, já tava para poder dar uma pancreatite, tava um negócio realmente muito grave assim. E eu fiquei num quarto, depois que eu operei, junto com um senhorzinho que também tinha operado. Só que a minha foi de vídeo, né? E a dele, coitado, teve que cortar ele inteiro e tal. E aí ele tadinho, ele dava uma tossida. Nossa senhora, eu acho que ele olhava pra mim e eu tossia, eu tava numa boa. Ele falava, e aí, ó como é que tá o rapaz, e não sei o que, mas ele é porque tava com um probleminha no pulmão também, então acho que não podia ter feito a de vídeo, né? E no outro dia de manhã, eu operei, era meio-dia e pouco, passei a noite no hospital, no outro dia, 7 horas da manhã, eu já tava de alta. Fui embora pra casa. Eu confesso pra senhora que foi a primeira vez na minha vida que eu fiz tudo certinho pós-operatório. Porque eu fiquei com muito medo. A médica falava assim, pode dar uma hérnia, por causa do seu, você tá muito gordo, não sei o que e tal. Eu falava, meu Deus do céu. E usava aquela cinta e apertava e não sei o que e tal. Ela me deu o atestado para eu poder ficar em casa, mas mais em relação à hérnia mesmo, alguma coisa nesse sentido. E muita gente fica com medo disso. Fala assim, eu vou fazer a cirurgia rapidinho e tal, mas eu vou ficar 30 dias parado, 30 dias deitado, alguma coisa assim. Aí a pessoa está lá na internet e ela encontra doutora Gabriele Garotti. Deixa eu dar uma olhada no Instagram aqui. Tal. Já pensou em tratar as suas varizes e tal. Sem cirurgia e sem repouso. Meu Deus, o que é isso? Como que funciona isso, doutora? Então, Hamilton, esse é um tipo de tratamento que a gente fala, o tratamento de espuma, tá? Então, o que é a espuma? Eu pego a medicação, ponho num sistema de 2 seringas, agito e eu vou ter uma espuma como se fosse quando faz bolo, aquela Sim. clara em neve, Sim. né? Então, é como se fosse a clara em neve. Então, eu vou introduzir essa medicação no interior da veia. Ela vai causar uma leve irritação na parede da veia e essa veia vai se fechar. Então, assim, esse é um tratamento que atualmente ele não exige repouso. O paciente vai, eu enfaixo, faço uma compressão e o paciente vai para casa, embora, andando. Só que, assim, é um ótimo tratamento, desde que bem indicado. Né? Então, assim, ele precisa ser feito por um profissional que domina a técnica, que sabe os passos e tem que ser protocolado, tem que ser sistemático o tratamento da espuma, porque ele exige que o paciente volte em 7 dias. E aquela veia que fechou, que fica um sanguinho dentro, eu vou lá e dreno aquela veia, para não ter complicações como manchas, como dores, como flebite, né? Então, assim, ele é ótimo, mas é para a pessoa certa. Também não é para 100% dos pacientes. Então, né? é isso que eu queria falar. Porque Exatamente. às vezes a pessoa chega lá, ela fala, eu vou fazer aquela que é mais rápido, tal. Que às vezes também a pessoa fala assim, é uma mágica, né? E tal, porque a gente já viu o vídeo na internet, mas não é bem assim não, viu, gente? Tem um negócio, é mais assim, é mais detalhado, né? Eu falo, Milton, que na medicina vascular não existe milagre. Né? Não existe um médico que vai lá pôr a mão e sarou, acabou, né? Esse paciente que vai fazer espuma, ele necessita voltar, ele precisa ter o comprometimento de ir fazer, voltar no retorno. Às vezes, se ele tem muitas varizes, voltar mais de uma vez, e o tratamento pode ser feito em 3, 4 etapas, 3, 4 visitas, não é tudo de uma vez. Não existe tratamento de varizes que o paciente vai e sai curado, não é assim. Todos a gente precisa do acompanhamento, ver no pós-procedimento, no pós-operatório, ver se ficou tudo ok, né? Então, eu falo assim, que o tratamento vascular, tanto de varizes, vasinhos, é uma associação do paciente com o médico, né? E assim, os dois juntos vão caminhando e eles conseguem chegar no objetivo final. Tanto o médico se dedicando, quanto o paciente também.
Doutora, mas assim, o resultado é absurdo, né? Porque se a pessoa fizer tudo certinho, se ela realmente voltar depois dos 7 dias, ela organizar tudo, porque vai direto na raiz do negócio, né? E aí a pessoa, se ela tiver essa paciência, né? Ela fala assim, bom, é menos do que 30 dias, mas se eu fizer tudo certinho, vai dar tudo certo. Realmente tem que ter a parte, né, do paciente, ela é muito importante, tão quanto o tratamento. Exatamente, é um tratamento eficaz, que a gente consegue resolver o problema, principalmente pacientes que não podem ir para a cirurgia, que têm uma outra doença, que não pode ser anestesiado. Então, pacientes muito idosos, às vezes uma variz que rompeu, eu vou lá, faço uma espuma e fecho essa variz e resolvo o problema. Para a úlcera também funciona muito bem. Mas assim, até os tratamentos tradicionais hoje em dia, que a gente faz retirando as varizes e o stripping da safena, que quando a gente retira, eles também assim não dão tanto tempo de repouso. Por isso que eu falo assim, que é muito individualizado. Com o exame físico, olhando o paciente com o Doppler, com o fleboscópio, a realidade aumentada, a gente consegue estagiar, né? Conversar com o paciente o que ele espera do tratamento, qual que é a expectativa dele, ele está ali para quê? Né? E assim a gente conseguir indicar o melhor tratamento e assim os dois ficarem satisfeitos. Bom, e assim também, gente, se por um acaso você for lá e você for fazer, e por exemplo, esse não for o método indicado para você, tem também outras possibilidades, né? Ou uma microcirurgia, alguma coisinha assim, que não precisa ser tão invasiva também, né, doutora? Exatamente. Para veias menores, igual eu falo, microvarizes, que é menor do que as varizes, hoje a gente tem o laser transdérmico, né, que a gente usa muito também. Tem o método da ampliada, que eu introduzo a medicação e a medicação vai correndo por essa veia e causando fechamento dela, né? Tem a microcirurgia. Então, cada caso um caso, assim, e realmente a medicina evolui e ela ajuda a gente nisso, a deixar os tratamentos cada vez mais indolor, cada vez mais rápido, cada vez mais confortável para o paciente e resolutivo. Eu, assim, chego a ter alguns pacientes que chegam com quadro avançado, com 20 anos de vasinhos, nunca trataram, muitas microvarizes, que exigiria que o paciente voltasse tantas vezes, mas como a gente tem o hospital dia, a gente tem o conforto assim, de ter um anestesista na cabeceira para ele fazer a sedação nesse paciente e eu conseguir tratar tudo num dia só. Claro que tem um retorno para a gente ir acompanhando, mas assim, com o paciente dormindo, sem desconforto nenhum, eu vou lá e trato todas as microvarizes, vasinho e varizes também. A cirurgia vascular, ela é uma associação de técnicas. Então, assim, raramente um paciente vai ser, é só o laser. É só a espuma. Não, a gente sempre associa, porque às vezes aquela variz do pé é melhor uma ampliada, aquela grande ali é melhor a espuma, às vezes a safena é melhor o laser. Então, com essa associação de técnicas, com essas ferramentas, a gente consegue chegar num resultado final mais satisfatório para o paciente. Ô, doutor, uma outra coisa também que muita gente fica com medo, né, depois, é em relação às cicatrizes, né? Às vezes vai fazer uma cirurgia, será que vai ficar um corte muito grande, a cicatriz vai ficar alguma coisa assim. Isso também teve um avanço excepcional, né? Sim, atualmente a cirurgia de varizes não é feita com cortes nem pontos, né? São furinhos que a gente faz e retira. O laser também diminuiu muito isso e a ampliada. Então, não tem mais essa ideia. A gente tem os curativos que a gente usa da plástica no pós-operatório. Já põe a meia no paciente de imediato, assim que termina a cirurgia, e esse paciente toma banho com essa meia, fica com ela alguns dias, só depois vai tirar. Então, assim, o roxinho fica, né? Porque a gente mexeu bastante ali na perna, tratou. Mas eu falo assim pro paciente, vai ficar feio para depois ficar bonito, né? E aí, saindo os roxos, o paciente está tratado, está curado e sem essa preocupação, né? Pro resto da vida. Tá. A gente tinha colocado uma caixinha aqui e o pessoal estava fazendo algumas perguntas, né? Sim. A Débora ela tava falando, assim, ela tem diabetes, ela pode fazer esse tipo de operação ou não é recomendado? Sim, pode e na verdade é indicado, porque se o paciente com diabetes tem uma varizes, ele pode desenvolver uma úlcera e essa úlcera é de difícil cicatrização, porque o paciente diabético, ele tem uma circulação prejudicada e a parte neurológica também prejudicada. Então, assim,
é indicado ela tratar o quanto antes, para evitar dor de cabeça futura, né? Tanto espuma, quanto laser, quanto microcirurgia, ela estando equilibrada da parte da diabetes, a gente consegue tratar. O Ronaldo tinha perguntado o seguinte, ele já teve trombose, Sim. né? E a perna dele tem muitas varizes, muitas vezes estouradas. Ele quer saber se também pode fazer, se tem alguma contraindicação ou não. Sim, então, assim, para o Ronaldo, é necessário, igual eu falei, a gente examinar, fazer um Doppler, que esse Doppler vai avaliar como está a circulação dele. Aquela veia que teve a trombose, ela já recanalizou, já voltou o fluxo nela, ou ela está completamente fechada e o organismo fez a circulação colateral por volta, né? Sim. Então, assim, eu trato pacientes que teve trombose e faço a cirurgia, mas tem que ser um caso mais bem avaliado. Tem que ser avaliado minuciosamente com o Doppler, ver o fluxo que sobe por aquelas veias periféricas, porque também esse paciente, se ele deixa a varizes ali, Hamilton, ele faz uma que a gente chama síndrome pós-trombótica, que é uma perna, ela tem um tamanho maior, Sim. ela incha, o paciente sente muito peso, muito cansaço, e assim, a chance dele fazer úlcera futuramente é muito grande, né? Então, é um paciente que a gente toma mais cuidado no pré-operatório, no intraoperatório e é anticoagulado no pós-operatório. Sim. Né? Quem tinha mandado pra gente também era a Raquel. Ela falou o seguinte, que ela não quis perguntar pra prima dela, porque ela ficou meio receosa, mas a prima dela deu elefantíase, né? Sim. E uma das pernas realmente está toda cheia de vasos e veias assim. Uhum. Se também, nesse caso, é feito, ou se não, por conta dessa outra síndrome ou doença que ela tem, né? Sim. A elefantise, né, a gente chamava antigamente, é uma desordem do sistema linfático, que o vascular trata também, é o linfedema, né, que a gente fala. Sim. Então, assim, realmente é um caso que a gente precisa avaliar bem, e desde que o linfedema esteja controlado, e dependendo do grau dele, dá sim pra gente tratar, principalmente com espuma, né, e esses tratamentos, essas técnicas mais modernas. Mas, assim, precisa estar muito bem equilibrado e precisa ser avaliado minuciosamente. Muito bem. Ó, a Yara tá aqui, ó. Já até enviei para minha mãe porque ela é doida para tratar as varizes dela, né? Isso é importante, viu? Compartilha com todo mundo aí, gente. A Isa tá aqui, ó. Boa noite. É verdade que salto alto dá varizes? Essa é uma pergunta típica. E isso é mito. Tá, salto alto não causa varizes. Ele pode causar alterações ortopédicas e dor, peso, cansaço nas pernas, mas ele não prejudica a circulação. O que a gente fala que ele muda é que, assim, um paciente que anda no nível normal, assim, do chão, com um saltinho de 3 centímetros, que é o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular preconiza no dia a dia para a mulher, ele consegue mexer mais a panturrilha, então ajuda na circulação. Mas o salto não causa varizes, é um mito. Você quer saber, Hamilton, quais são os mitos? Então, esse né? era mais uma das perguntas aqui. O que é mito, o que é verdade sobre vasos e varizes aqui? Então, assim, atividade física não causa varizes. Subir e descer escada não causa varizes. Salto alto não causa varizes. Depilação com cera quente não causa varizes. Né? E, na verdade, o que ajuda é o exercício físico. Sim. Né? É o único fator protetor para a doença venosa, é a atividade física. Tem uma aqui que eu achei engraçado. Como é que é? Cruzar as pernas quando tá sentado causa varizes, né? Porque aí a pessoa fala assim, não é possível, o cara tá naquele jeito ali para poder fazer, né? Uhum. E tá perguntando se também pode ser uma coisa hereditária, né? Passar pros filhos e tudo mais. Sim, sim. Mais de 70% dos pacientes que apresentam varizes têm um histórico familiar de varizes também, né? Que é uma propensão ao afinamento da parede da veia, à flacidez dessa parede e à dilatação, e com isso o prejuízo para o sistema venoso superficial. Então, assim, se você tem um histórico familiar de varizes, é interessante você procurar um cirurgião vascular, porque atualmente a gente trata antes de você ter as varizes, né? Então, a gente trata precocemente, a gente consegue evitar a doença. Tá. Doutora, independente de qualquer uma dessas opções que a senhora pode oferecer ou que o paciente possa escolher para ele poder estar, vamos dizer assim, vamos fazer o tratamento ou a operação, existe o risco de voltar ou não?
Então, é assim, Hamilton, se aquela varizes foi bem tratada e foi fechada, ou com o método da espuma, ou com o laser, aquela varizes não volta. Em 3 meses, ela será reabsorvida pelo organismo. Se ela for tirada, não tem como ela voltar, né? Só que agora, se ela não for bem tratada, ela pode voltar. Só que são casos mínimos. E esse paciente que já teve a varizes, provavelmente ele tem um histórico genético que favorece a doença venosa. Sim. Então, aparecem outras varizes. Se as que foram bem tratadas, elas foram retiradas, não tem como, né? Então, assim, não adianta o paciente vir tratar comigo, eu fazer todo o tratamento top de linha, o melhor que a gente tem, ele sumir e aparecer daqui a 20 anos. Ele vai ter a doença venosa de novo, né? E tem uma outra coisa também, né? Por exemplo, ele passou por tudo isso, né? Uhum. Aí ele não vai mais querer ficar sem fazer atividade física, né? Exatamente. Parar de se cuidar, porque ele fala, uma coisinha que eu me descuidar aqui, volta a acontecer tudo de novo, né? Exatamente. E eu tenho pacientes que a gente fala que faz um tratamento de manutenção, né? Eu tive uma clínica que era só tratamento de varizes, microvarizes com espuma e ampliada, que foi a CEP Varizes, né? Que eu tratei mais de 300 pacientes de toda a região. E assim, ontem voltou 2, antes de ontem voltou outras 2, porque elas aprenderam que é a manutenção que mantém a perna em dia. Então, é muito mais fácil o paciente ir lá, fazer uma sessão por ano, do que ele deixar 5 anos sem fazer nada, ir lá e ter que fazer 3, 4 sessões. Né? Então, assim, o que eu explico para paciente é que não existe doença venosa que não dá para ser tratada. Sim. Não existe varizes que não pode ser tratada. Hoje em dia, a gente tem vários recursos, é só questão deles conseguirem chegar até o cirurgião vascular e assim a gente poder orientar eles quanto ao tratamento. Tá, mais uma perguntinha aqui, o Guilherme. Guilherme, obrigado, viu? Ele mandou um recadinho, falou que acompanha a gente sempre aí, ele é a esposa dele. Ele está perguntando se através de varizes e vasos se pode ocasionar uma doença mais grave, alguma coisa assim nesse sentido. Sim, a varizes, ela pode levar o paciente a ter uma flebite, que é o fechamento daquela varize superficial na perna, que leva a dor, incômodo, inchaço daquela perna, e em alguns casos evolui para uma trombose, né? Então, assim, o paciente que tem a trombose já é uma doença grave. É uma doença que tem o risco daquele trombo soltar ali de dentro da veia profunda dele e se deslocar até o pulmão e dar embolia pulmonar, que é uma doença extremamente grave. Ou seja, uma coisa gera outra que pode Exatamente. ficar cada vez pior. O que eu falo, Hamilton, é que assim, a varizes, ela não é um tratamento estético, né? Sim. Muitas vezes ela começa se manifestando num quadro inicial, que são aqueles vasinhos, e o paciente fala que é estético. Não, embaixo daqueles vasinhos, você pode procurar que tem as microvarizes que vão se tornar varizes e ter uma doença avançada. Então, assim, quanto antes a gente trata aquela varizes, menos consequências ruins elas vão causar, menos quantidade de tratamento a gente tem que fazer, melhor para o paciente. E o que eu fico muito feliz é o que aconteceu antes de ontem, né? Uma paciente que tratou comigo há 4 anos, que tinha tratado na CEP de outra cidade, voltou e trouxe a filha. Olha E só. ela entendeu, ela falou assim, doutora, ela tá com vasinhos e não parece que tem uma veia aqui? E eu fui lá e já com a filha de 20 anos, já tratei as microvarizes e os vasinhos, né? Olha aí. Eu fico assim, super feliz, porque elas me trazem já as filhas e eu já trato antes de ter alguma consequência ruim. Então, a varize, a partir do momento que ela é diagnosticada, a gente tem que avaliar a chance dela complicar e o tratamento, sim. Doutora, inclusive, agora a senhora está falando aqui, a senhora foi lá e veio a ex-paciente da senhora, ou a paciente da senhora junto com a filha dela. Quando a senhora está, por exemplo, no shopping, está passeando em algum lugar e tal, a senhora vê uma paciente que ela nunca usou uma saia, nunca usou um short, nunca usou nada, e de repente ela está lá passeando toda feliz e tal. Sim. É uma satisfação muito grande, né? É demais, sabe? Eu tenho minha secretária, que é a Fabi, né? Ela é meu braço direito, assim. E ela sabe que durante as sessões eu vou conversando com a paciente,
eu vou falando assim, e aí, já tá usando shortinhos? Já tá usando uma sainha? Porque elas vêm, assim, às vezes nos quadros mais complexos, umas 4 visitas, né? Então, assim, na última eu já falo assim, quero você de shortinhos. Aí elas chegam brincando, doutora, já fui no rancho, já usei os shortinhos, já toda feliz falando, meu marido que não tá gostando, porque eu já tava usando. Já tá com ciúme já. E eu falo, não. Aí outros, não, ele tá adorando, assim. Então, pra mim, essa liberdade delas poderem usar as roupas que querem, poder ir na piscina com os filhos, poder ir na praia, poder participar ali daquela convivência, é muito prazeroso. É isso que eu quero devolver para as mulheres, né? Essa autoestima, né? E mostrar para elas, sim, que essa doença, se ela vier até mim, eu consigo resolver, tem tratamento e ela pode voltar até a vida normal, sem esconder as pernas, né? Muito bem. O Rômulo quer saber se vasos e varizos só dá em mulher ou o homem também tem um monte, né? Porque tem muita gente que foi como que a gente estava falando aqui. Começa a pessoa talvez vendo só a parte estética, né, doutora? E fala, não, isso aqui é normal, não ligo agora, coloca a calça e pronto, não vai ter nenhum problema. Mas aí pode estar escondendo alguma coisa mais grave, né? E os homens não ligam muito para nada, então talvez é até pior, né? Exatamente. Os homens, eles já chegam no quadro mais avançado, né? Porque eles não ligam, tem os pelos na perna, sim, muitas vezes escondem, né? E eles sentem menos sintomas, Hamilton. Eles sentem menos peso, menos cansaço, diferente da mulher. A mulher, no período menstrual, ela sente a perna pesada, ela sente um incômodo diário, aquela perna inquieta na hora que vai deitar na cama, aquela perna queimando, né? O homem não, é bem mais tranquilo. Mas assim, a gente avalia que tem sim, homem é numa incidência bem menor. Sim. Eles também não têm ação hormonal do estrógeno, da progesterona que a mulher tem, né? Só que a gente trata. Tem que realmente ser avaliado, porque a chance daquela varizes complicar é menor, mas a gente tem que avaliar esse caso e acompanhar no mínimo para a gente ver se é um caso que vai trazer complicações para esse paciente. Eu já fico meio com medo da trombose, né? Que fala assim, vai que, né? A incidência da trombose em quem tem varizes é pequena. Sim. Mas assim, a gente tem que considerar que qualquer chance a gente não quer ter pra gente, né? Sim. É o seguinte, mandar um abraço aqui mais uma vez pro Marcelo e toda a galera da Montana Automóveis. Se você clicar aqui, nesse lado esquerdo aqui, você vai ver um QR Code que você vai ter todas as informações da Montana Automóveis, tá? E brevemente vai ter um vídeo preparado aqui pela Filmix e pela Audio Travis que vai ser sensacional. E a gente vai estar visitando aí também várias empresas aqui em São José do Rio Preto, tá bom? Mandar um salve então. Aproveita o final de semana para você comprar, trocar ou financiar o seu carro na Montana Automóveis. Clicando aqui você vai ter já todas as informações. Com a gente agora sim a Encantar e Mimos, que é da nossa Renatinha Sassá. Para você que está querendo dar um presente especial para o seu papai no Dia dos Pais, gente, vai lá na Encantare, tá? Encantar e Mimos. Entra aí no Instagram que a Renata ela vai estar proporcionando para você uma caneca personalizada. Pode ser com uma foto, uma imagem, uma carta, alguma coisinha, uma frase que o seu pai com certeza vai gostar. Então clica aí, vai lá no Encantar e Mimos para você saber das novidades e dar aquele presentão, aquela cesta especial para o seu papai nesse Dia dos Pais, tá bom? Mandar um abraço pro Rogério Simão, arte finalista, que é o responsável por todas as nossas artes em relação ao Noir, a publicação da nossa agenda. Obrigado, Rogério, por todo o trabalho, por toda a dedicação que você tem com esse projeto, e é um cara que mora no meu coração e não paga aluguel também, viu? Casual Uniformes, gente, Casual Uniformes, você sabe, é a loja especializada para poder fazer uniforme para tudo aquilo que você precisar, para sua empresa, tá? Para o seu comércio, para você que tem o seu time de futebol, de futsal, para você que está fazendo os seus jogos de beach tênis, de voleibol de praia, você que é pescador, precisa de uniforme especial, a Casual tem também, tá? @casual_uniformes para você saber das novidades junto com a gente. A Farofa da Nega, que vai presentear aqui a nossa convidada com um kit. Muito obrigado aí, farofadanega.com.br, tem um @farofa da Nega. Se você ainda não encontrou a Farofa da Nega aí no seu estabelecimento, pode procurar outro que você vai encontrar com certeza, é o melhor acompanhamento do Brasil, tá? São 5 sabores, tem a tradicional, tem também a caipira, você vai encontrar a de banana, que é especial, tem a de limão e tem ainda a picante, que é aquela que eu mais gosto, tá bom? farofadanega.com.br.
e também o @Farofa da Nego, o melhor acompanhamento do Brasil. Tem o Márcio Óculos, que é o nosso novo parceiro também, para você que já passou por um oftalmologista ou até mesmo está querendo dar um presente para o seu pai aí no Dia dos Pais, aquele óculos de sol bem bacana. O Márcio Óculos tem tudo aquilo que você precisa. Vai lá no @Márcio Óculos, tá? Inclusive, você já passou pelo seu oftalmologista? Lá você vai encontrar as melhores lentes, tá bom? Aquelas que realmente vão te ajudar aí a você chegar naquele grau específico, porque tem muita gente que também vende gato por lebre, né? No Márcio não, garantia absoluta e principalmente nas armações, tudo com qualidade e garantia para você. @Márcio Óculos para você ter as novidades. Vamos falar aqui do QAP. Ô André, faz um favor para mim, coloca o vídeo aí do nosso querido QAP, que é o nosso parceiro aqui, pessoal que inclusive tá participando aí de um festival, o pessoal tá lá indo numa feira, né? Num evento aí, numa conferência sobre armas e munições aí, nós tivemos eles recentemente aqui no nosso podcast, falando um pouquinho mais sobre isso. Então toca aí que a gente já volta já já. QAP Brasil, Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil, Armas e Munições. Valeu, é isso aí, um salve para toda a galera do QAP Armas e Munições, o Maurício, também o Gleison, toda a galera. Quero mandar um abraço especial aqui pro Dr. Francisco Segato também, cirurgião plástico, né, já esteve aqui junto com a gente, é lá da clínica Trevite, e para você que tá afim de fazer a sua cirurgia plástica, ou até mesmo, vamos dizer assim, eu falo recapeamento capilar, tá? Porque você vai pegar uma estrada nova aí na sua cabeça, mas na verdade é o transplante capilar, tá? Hoje tem aí os métodos mais avançados, prótese também da mamãe, levantamento das mamas, lipo, maquiagem da mamãe e muito mais, tá? Procure então aí o Dr. Francisco Segato, @Dr. Francisco Segato, para você ter as novidades, ou 99762-2080, tá bom? Lá na clínica Cevite, você vai encontrar lá no Georgina, tá bom? Mandar um salve especial também aqui para Uzi Isis Lingerie junto com a gente, que é da Érica Garcia. Mandar um beijo especial para Érica, toda a família dela, tá bom? Pra Isis também, pessoal que tá dando, vamos dizer assim, tá dando uma volta por cima, né? E quero desejar aqui uma boa recuperação, que dê tudo certo aí nesse tratamento também, e a Isis junto com a gente por aqui. E na semana que vem nós vamos falar da Rava, tá? Que é a nossa parceira também, a Rava Seguros, que é a nossa nova parceira aqui do No Ar, tá junto com a gente. Mandar um abraço também ao nosso querido Rafa e todo o pessoal. Doutora, deixa eu mandar aqui um alôzinho. O Márcio tá aqui, ó. Parabéns, Hamilton, parabéns, doutora. Vamos divulgar essa palestra aula para as nossas clientes também. Tá vendo só que legal? Que é o nosso querido Márcio, lá do nosso querido Márcio Óculos. Ô Márcio, um abraço, cara. Logo, logo o Márcio vai estar por aqui. Inclusive, meus sentimentos, né? Hoje que acho que o tio dele hoje veio a falecer. Um abraço para você, para toda a família, tá? Muita força e oração nesse momento aí. O Renan Buca, que tá sempre aqui com a gente, é o cara que no outro dia a gente patrocina o café da manhã dele, né, amor?
O Renan tá sempre junto com a gente por aqui. A Yara tá aqui, ó, que a mãe dela quer fazer o tratamento, né? Mas ela morre de medo de dar algum problema. Isso é uma coisa também que hoje em dia o pessoal tá deixando de ter o medo, né, doutora? Porque às vezes a pessoa fala, é claro que toda cirurgia ela tem um risco. Mas hoje em dia eu vejo assim, quando a senhora fala de cirurgia, eu me sinto até calmo. Se um dia a senhora for fazer alguma cirurgia em mim, a senhora fala, nossa, é legal demais, porque não sei o que e tal. Eu falo, gente, o cara vai ali já com medo, né? Já tá tremendo. Mas é que hoje realmente mudou tudo, né? Sim, hoje assim, a gente tem essas cirurgias, né, minimamente invasivas, então a gente também tem exames excelentes. O paciente, quando já tem um risco mais avançado, passa no cardiologista para a gente ver se tem algum risco. E realmente, se tiver um risco elevado, não é optado pela cirurgia. A gente já vai para o método da espuma, às vezes utiliza o laser. Então, assim, hoje em dia está bem mais seguro a medicina, né, Hamilton? A gente já sabe tanta coisa que não sabia antes. Então, realmente, assim, pode ir tranquilo que o médico capacitado para isso, ele vai te falar realmente se tem algum risco mais aumentado ou não, né? E hoje em dia a gente fica nessa expectativa também dessa inteligência artificial, que todos os dias surge uma coisa nova, né? A gente fica até preocupado, né? Que a gente não sabe o que vem, né? Todos os dias. Exatamente. Ô, doutora, e pra gente encerrar aqui, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né? Sobre, vamos dizer assim, qual a chave, né? Para essa cirurgia vascular, o futuro da cirurgia vascular, como que a senhora pode avaliar atualmente como está sendo feita e o que a gente pode esperar aí mais à frente? Então, a cirurgia vascular, ela está se preocupando cada vez mais com o bem-estar do paciente, com a autoestima, com a qualidade de vida. Hoje a gente consegue evitar doenças que antigamente eram muito graves e a gente não sabia de onde vinha, né? Então, o paciente que vai fazer uma viagem longa, a gente já consegue estratificar o risco dele ter uma trombose, já passar meia elástica, já fazer as orientações de deambular a cada 2 horas e evitar que, assim, muitas vezes ele tem essa trombose, né? No tratamento de varizes, a gente já consegue tratar essas varizes antes delas abrirem as feridas, as famosas úlceras. No pé diabético, a gente consegue evitar as amputações, orientar o paciente contra o mal perfurante plantar, a neuropatia diabética. A parte de arterial, de carótidas, também a gente dá as estatinas e evita que aquele trombinho solte, vá parar na cabeça e dá um derrame, dá um AVC. Né? E assim, com os nossos exames, com a endovascular, com o laser transdérmico que é realizado nos vasinhos, com o endolaser que é realizado no tratamento das safenas, a gente consegue fazer um tratamento mais rápido, né? Sim. Em menos vindas e também que deixe o paciente voltar na rotina o mais breve possível. E assim, a gente tem os lasers que estão evoluindo cada vez mais, né? Esse fim de mês agora eu estou indo de novo para São Paulo para fazer uma atualização, porque assim, ele é dinâmico, Hamilton, como vai mudando, como vai melhorando as ponteiras, o jeito de tratar. Então a gente sempre fazendo o curso, atualizando e estudando para conseguir oferecer o melhor para o paciente, para ter um leque de opções. E eu falo que a boa cirurgia é aquela que tem a associação de técnicas e não uma só. Né? Por isso que a gente tem que ter o leque de opções para oferecer para o paciente. Muito bem. Então, saiba sempre assim, procure o médico, né? Você vai fazer uma avaliação, é todo um procedimento, tá? É uma ordem, você faz a avaliação, vai ver qual que é o procedimento que você deve fazer. Depois que você fizer, tem um acompanhamento que é importante também, para que o paciente possa ter realmente todo esse... vamos dizer assim, não só o suporte, mas principalmente o resultado, né? Eu me lembro que há 20 anos, quando a gente foi procurar sobre essa síndrome, a gente soube que em relação ao mundo, né? Pelo menos em relação à América, por exemplo, vamos dizer assim, as maiores referências em relação à síndrome era tratada em Rio Preto. Então isso aí há 20 anos atrás. Então a gente já sabe como que era, né, o tratamento, que era o avanço. Então a gente sabe que hoje a medicina ela está cada vez mais avançada e Rio Preto hoje realmente sem dúvida nenhuma, tem os melhores profissionais. Ele é um polo, né, de medicina. Sim. A gente drena toda a região do Mato Grosso, do sul de Minas, também do norte do Paraná. Sim. E aqui a gente tem excelentes hospitais e a gente é privilegiado, realmente, pelo tanto de medicina boa e de qualidade que a gente tem, né, na cidade. Muito bem.
Doutora, eu queria agradecer a senhora, né? Desejar cada vez mais sucesso. Obrigado, né? Todo mundo que falou hoje comigo falou, ela é uma simpatia, ela é demais, ela é incrível, é uma ótima profissional, é simpática e eu realmente estou vendo tudo isso. E queria agradecer muito, parabenizar pelo trabalho que a senhora tem feito. A gente acompanha os vídeos também, parece muito fácil, né? Tudo que a senhora faz. E queria que a senhora agora mandasse as suas considerações finais, beijos, abraços, alôzinho aí, como que faz para encontrar a senhora também? Sim, eu que tenho que agradecer a oportunidade a Milton, porque eu pude compartilhar minha trajetória, meu amor pela medicina e o meu lado Babi, né, de esposa, de filha, de mãe, e se quiserem me encontrar, tem um Instagram, @doutora Gabriele Garotti. Tem também o Facebook e o consultório, né? Na Kaiser Clínica, eu tenho minha secretária Fabiana, que é meu braço direito. Ela já tem um WhatsApp e já está preparada para receber todos os pacientes e a gente conseguir abraçar para realmente oferecer o melhor que a gente pode. Muito bem. E quem sabe, brevemente, nós teremos o Dr. Daniel, né? Para quem sabe aqui entrevistar com ele. Se eu tiver daqui uns 15, 20 anos, trazer ele aqui. O esposo também faz parte da área da saúde, né? Sim, sim. Ele é anestesista também, né? Então, isso é bom, né? Porque a gente, alguns casos, alguns pacientes meus, eu consigo pôr ele para fazer a minha rotina do jeitinho que eu gosto e a gente fica tranquilo, mas assim, todos ali são muito bons, né? No Hospital Santa Helena, na Beneficência também. E assim a gente vai conciliando, né, a vida. Então tá jóia. Dê um abraço a toda a sua equipe, tá bom? E, semana que vem teremos 2 episódios, tá? Vai ter um na terça e um na quinta-feira. Terça-feira nós vamos estar aqui com o casal, né? Nós vamos estar aqui com o nosso querido Gui e também a Bárbara, que são proprietários, né? Os empresários da Mariner Calçados. Vai estar contando a história. Cara, a história da Mariner Calçados é inspiradora. Se você não conhece, acompanhe o nosso próximo episódio na terça-feira às 9 horas da noite. E aí nós vamos estar falando sobre rinoplastia e mais um monte de coisa bacana. No dia 10, nós vamos ter aqui o Cassiano Moretti, Dr. Cassiano Moretti, junto com a gente por aqui também no Noar. Para você, muito obrigado, tá bom? Que nós tenhamos aí um mês de agosto abençoado, produtivo e cheio de coisas boas para todos nós. E terça-feira estamos de volta por aqui. Obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada. Um abraço para vocês. Equipe Filmix, valeu. Tchau, amor. Tchau, tchau.